Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece até que vocês não jantaram, gente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria de poder estar aqui com vocês mais uma vez e de forma especial nesse dia em que nos alegramos em Deus por mais um ano de graça, de bênção deste grupo de oração. Amém, queridos? Mesmo que embora estejamos vivendo esse tempo de peste, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E mais uma vez, para essa noite, tem promessa de Deus para a sua vida. Fala para quem está do seu lado, existe um plano de Deus, uma promessa a se cumprir em sua vida. Pergunta para ele, você crê nisso? Ah, querido, pergunta com força, você crê nisso? Se você crer, você verá a glória de Deus nesta noite sobre a sua vida. Amém? Ah, Deus poderoso, o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui. Nessas andanças aí, eu tenho visto muitas coisas. E existem grupos de oração, amados irmãos, que está fechado há quase um ano. Então vocês são agraciados de ter uma casa, um templo tão bonito, e de ter a graça também da permissão do sacerdote para que vocês se reúnam, servos aguerridos que estão à frente, mesmo nesse tempo. Bendito seja Deus. E que bom que você está aqui nesse ato de fé, de coragem, porque Deus sonda o seu coração e eu tenho certeza que você não veio aqui em vão. Grandes coisas o Senhor irá fazer nessa noite por cada um de nós. Amém, irmãos? A palavra de hoje, discernida pelo núcleo desse grupo de oração, que nos motiva, a palavra viva do Senhor, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. O Espírito Santo é para todos. Esse é o tema para essa noite. Se quiser abaixar, eu vou chegar mais perto aqui. Atos 2, versículo 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Segura aí um pouquinho. Esse texto bíblico, olha aqui, irmãos, quem está por conta da comunicação aqui pode levantar e pegar o telefone. Eu não fico aqui parado não, tá? Eu quebro os paradigmas todos. Quando se cumpre esse texto das Sagradas Escrituras, quando nós lemos Atos 2, pode parecer para nós que foi um evento como um outro qualquer na história bíblica. Nós estamos falando aqui, irmãos, do evento que inaugura para nós, como cristãos, um tempo novo na história da humanidade. Esse evento chamado Pentecostes já havia sido prometido por vários profetas. Vários profetas ao longo do Antigo Testamento falaram da parte de Deus que ele enviaria o seu Espírito sobre toda a carne. Olha para mim. A realidade do Antigo Testamento ou Primeiro Testamento nos dá conta de que uma porção do Espírito de Deus era derramada sobre alguns homens e mulheres escolhidos por Deus, pelo próprio Deus, para um propósito.
Os reis, os profetas, os sacerdotes, os juízes, eram homens e mulheres separados por Deus para um propósito, para governar o povo de Deus, para conduzir o povo de Deus na governança em oração, para denunciar, para anunciar a palavra do Senhor e para julgar as causas do povo de Deus. Então, essas pessoas tinham uma parte, uma porção do seu espírito. Quando Davi pecou, cometendo adultério, e ele compõe o Salmo de número 50, que os ministros gostam muito de cantar, de entoar esse salmo, ele fala assim: só te peço uma coisa, que não me prives do seu Santo Espírito. Davi tinha intimidade com o Espírito Santo. Sansão tinha intimidade com o Espírito Santo. E tantos outros profetas, juízes. Moisés, quando nós lemos o livro de Números, tem um determinado momento da vida de Moisés que ele está cansado da murmuração do povo. E aí chega um determinado momento que ele fala para o Senhor: olha, é melhor que o Senhor me retire a vida, porque eu não estou dando conta mais desse povo. Então o Senhor falou para ele assim: reúne os anciãos do povo, que eu vou tirar parte do Espírito que está sobre ti e vou derramar sobre eles, para que eles também ajudem você a conduzir o povo. Então perceba que essa realidade do Espírito de Deus não é uma realidade nova, mas no Antigo Testamento somente algumas pessoas tinham acesso, né, a essa porção do Espírito, mas não em plenitude. E aí quando vem o profeta Joel, repita comigo, profeta Joel, para você não se esquecer, amém? Ele vai proclamar, ele vai profetizar que na plenitude dos tempos, vamos achar aqui, não estava nem programado eu falar sobre ele, mas vamos tomar aqui a profecia de Joel, no capítulo 3, onde ele diz assim no versículo 1, Joel 3, versículo 1, depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vou repetir. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei também do meu espírito sobre todo escravo e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. Joel estava profetizando acerca de um tempo que viria, mas que ainda não era realidade. Então, quando nós entramos na realidade do Novo Testamento, com a encarnação do Verbo, nós começamos a ver a manifestação do poder de Deus, mas aqui a Santíssima Trindade, quando nós contemplamos, melhor dizendo, a Santíssima Trindade, o Antigo Testamento, Deus se revela ao povo e fala, os profetas vão anunciando que viria o Messias. Inauguramos o Novo Testamento com a encarnação do Verbo, ou seja, Jesus Cristo, através do Espírito que fecunda o ventre de Maria. É isso que o anjo declara em Lucas, no capítulo 1. Vamos fazer o resumo da história aqui, amém, irmãos? Quem está me compreendendo, diga amém. Glória a Deus, Senhor, mas tem uma meia dúzia que não está entendendo ainda. Quem está me compreendendo, diga amém. Posso prosseguir, irmãos? Posso ou não? Amém. Então vamos lá, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Amém, irmãos? Entrando o anjo, disse-lhe:
ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Versículo 34. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aqui estão se cumprindo as promessas da parte de Deus, anunciado pelos profetas. Isaías diz: eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho. As profecias vão se cumprindo, e aqui mais uma profecia se cumpre da parte de Deus, porque era projeto de Deus. O Espírito Santo fecunda o ventre de Maria Santíssima. Maria Santíssima se torna esposa do Espírito Santo, passa a ter intimidade com ele, e aqui nós estamos prestes a inaugurar um novo tempo. Jesus cresce em estatura e graça, e após receber desse Espírito, quando é batizado por João no Jordão, ele inicia sua vida pública. E aí Jesus, ele começa a falar, ele se revela como Filho de Deus e começa a dizer que quando ele partisse para junto do Pai, que ele não os deixaria órfãos, mas que ele enviaria o prometido do Pai. Quem que era o prometido do Pai, irmãos? Aleluia, tem meia dúzia que sabe aqui, Senhor. Quem que era o prometido do Pai, irmãos? O Espírito Santo, sim. O profeta Joel já tinha profetizado, Isaías já havia profetizado, Ezequiel já havia profetizado. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, no lugar colocarei um coração de carne, derramarei sobre vós o meu espírito. Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 25, vai nos dizer isso. Ou seja, Jesus agora começa a revelar que era necessário que ele padecesse, que ele iria para junto do Pai, mas ele não deixaria os irmãos, a humanidade só. Nós chamamos isso de a catequese de Jesus sobre o Espírito Santo. No Novo Testamento, quem vai falar do Espírito primeiramente é Jesus. Então existe uma coleção de textos bíblicos narrados de forma especial no Evangelho segundo São João. Eu vou citar apenas 3 textos, porque eu estou vendo aí que tem muita gente sem Bíblia. Gente, carismática, eu posso falar como coordenador estadual de vocês. Carismático tem que ter Bíblia. Amém? É a palavra poderosa de Deus. Eu posso exortar porque eu posso falar. Se vier outro aqui que não é da renovação, não pode exortar não. Mas eu posso, porque eu sou coordenador estadual. Carismático tem que ter Bíblia. Amém? Nós gastamos com sanduíche, com tantas coisas, a Bíblia custa baratinho. E é a palavra de Deus viva para edificar a sua vida. João, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, tem vários textos onde Jesus faz essa catequese sobre a vinda do Espírito Santo. Então, vou citar 3 textos para não tornar aqui cansativo. Capítulo 14 do Evangelho segundo São João, versículo, para ser melhor, versículo 15. Diz assim o Senhor: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Aqui Jesus começa
a esclarecer e a ensinar sobre o Espírito Santo, que tem muitos títulos. O primeiro que ele cita, ele fala o Paráclito, do grego paráclitos, que significa o quê? Consolador, advogado, e tem algumas traduções bíblicas que vai dizer um outro advogado ou um consolador. Jesus, que é o verdadeiro advogado, que intercede por nós a Deus, o Pai, ele fala: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou mandar um outro paráclito. E aí ele explica quem é o paráclito: o Espírito da verdade. Repita comigo, irmãos: Espírito da verdade. Sim, e aí, quando nós viramos a página, no mesmo capítulo, no versículo 26, melhor dizendo, Jesus continua falando, mas o Paráclito, tem um aposto aí, né? Ele vai explicar quem que é o Paráclito. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Aqui ele fala quem que é o Espírito da verdade, quem que é o Paráclito, quem que é o Consolador, quem é o advogado. Ele diz, o Espírito Santo, que o Pai, que Deus Pai enviará em meu nome. A Santíssima Trindade, percebe, irmãos, vai assim se revelando. O Pai, que pelo pedido do Filho, envia o Espírito Santo. Está compreendendo? Eu estou vendo gente com cara assim, com o olho arregalado. Pergunta para quem está do seu lado, que eu fiquei com vergonha de perguntar. Você está compreendendo, irmão? Está mesmo? Capítulo 15. Oh, glória, que bom que você está entendendo. Capítulo 15, versículo para ser o mesmo, versículo 26. Diz assim, quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo, irmãos, é Deus. Não é como algumas denominações aí fora dizem, é uma força. Não. Inclusive, deixa eu dizer para você, o único pecado que não tem perdão, não adianta nem confessar se você blasfemar sabendo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? É bíblico. Se você tem consciência de quem é o Espírito Santo e blasfemar, não tem perdão. Ele é Deus. E, pela promessa, Deus conosco. Jesus foi para o Pai, mas ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito que vai permanecer convosco todos os dias. Se na criação nós temos a Santíssima Trindade, Deus o Pai Criador, Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, é o nosso Salvador, e o Espírito Santo é quem? Santificador. Quando nós aprofundamos nos escritos paulinos, nós vamos entender que o Espírito Santo nos santifica. O que ele faz? Ele derrama os santos dons, que nos torna homens e mulheres melhores, nos santifica porque se você não for santificado, você não vai entrar no céu, lá só entra santo. Então o Espírito Santo nos santifica. São Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos vivifica, que o Espírito Santo nos robustece. O Espírito da verdade, o Consolador, o Paráclito, que nos recorda, que nos ensina, que nos capacita, o Espírito de Deus. Poderia aqui falar ainda de muitas outras atribuições do Espírito de Deus, mas o próprio Senhor Jesus vai nos revelando as Escrituras. Para finalizar sobre a catequese do Senhor Jesus sobre o Espírito de Deus, capítulo 16, versículo 7. Está escrito assim no título desse capítulo, a partir do versículo 6, diz assim, a vinda do Espírito. Versículo 7, entretanto digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei.
era necessário que Jesus passasse por tudo, pelo martírio, pelos açoites, pela flagelação, pela condenação, pela morte, ressuscitasse e, cumprindo a sua missão no meio de nós, fosse elevado aos céus e de lá ele enviaria o Espírito prometido. Quando nós contemplamos a ressurreição do Senhor, Jesus, do lado, a igreja nos ensina que do lado aberto da cruz, nasce a igreja triunfante. E em Pentecostes, nasce a igreja militante. O que quer dizer isso para nós? O contexto bíblico histórico nos diz respeito que os discípulos, reunidos na sala do cenáculo, aquele lugar com muitas emoções, não é? Aquele local tinha memória afetiva. Foi ali que Jesus celebrou com eles a última ceia. Foi ali que Jesus instituiu a Eucaristia. Era um local onde eles tinham memórias afetivas muito felizes. Mas, quando eles se reúnem ali, o contexto histórico não era lá dos melhores. O que tinha acontecido, irmãos? Já para conduzir para a oração. Jesus havia passado pelo martírio, havia sido morto, havia ressuscitado. Alguns dos irmãos resolveram voltar para a vida velha. Jesus vai ao mar da Galileia, conversa com eles lá, eles voltam de novo. Jesus ressuscitado vai aparecendo para eles e, por fim, Jesus no monte, que é o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus, antes de subir para o céu, Jesus fala para eles, mais uma vez a promessa, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Vamos ler esse texto, gente? Atos 1:8, que é o tema da renovação carismática católica nesse ano. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até Nova Serrana. Não está escrito assim aí? Está escrito Nova Serrana, até os confins da terra, até Contagem, Belo Horizonte. Porque de onde essa palavra foi proclamada, aqui é confins da terra. Então o Senhor Jesus diz, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Porque qual que era o contexto, irmãos? Andar na vida pública com Jesus, Jesus curando cego, ressuscitando mortos, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, era glorioso estar com Jesus, amém? Tudo que Jesus tocava era abençoado. Os ensinamentos, liturgicamente nós estamos vencendo essa semana, o Sermão da Montanha, onde Jesus vai ensinando, era maravilhoso estar com Jesus, vivo, caminhando com eles. Todavia, Jesus vai preparando os corações daqueles irmãos, que era necessário, porque era profético. E Isaías já havia profetizado o martírio do Senhor, homem de dores. A encíclica do Papa João Paulo II diz, a Salvifici Doloris, fala do servo sofredor, ou seja, precisava acontecer tudo aquilo. E aí, queridos, Jesus é preso, Jesus é açoitado, Jesus é flagelado, triturado, esmagado, morto. E inicia ali, irmãos, é importante dizer, uma grande perseguição. A nossa igreja, linda, maravilhosa, que você hoje vem com camisa da igreja, camisa do grupo de oração, com texto enrolado no braço, texto no pescoço, essa igreja nasceu perseguida. Nos primeiros 300 anos da nossa igreja, morreram mais de 50.000 cristãos, crucificados, degolados,
atirados às feras, queimados vivos em Roma, e tantas outras formas cruéis que os cristãos deram a vida, os mártires, para que eu e você estivéssemos sentados bonitinho aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus com microfone, com câmera filmando, com teclado, bateria eletrônica, etc. Para que nós estivéssemos aqui, milhares deram suas vidas. Então, o contexto bíblico histórico era esse. A igreja que estava para nascer, a militante, perseguida porque o cristianismo nasce no seio do judaísmo e para aquela religião que predominava, o cristianismo era uma seita e precisava ser calada. Então eles estavam com o quê? Com medo. Como muitos estivemos com medo e ainda estamos. Quantas pessoas adoeceram mentalmente, de tristeza, opressão, depressão. Eu estou contaminado, não estou, não estou, vou morrer, como é que é isso? Quantas pessoas que perderam seus entes queridos, etc, etc, e você sabe muito bem, porque você não está alienado, você está aí. Eles também estavam com medo do martírio. Se Jesus fizeram o que fizeram com Jesus, imagina comigo. E aí, quando Jesus vai para o céu, antes de subir, ele fala para eles: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas. Se cumpria, irmãos, aquilo que ele havia anunciado para os irmãos que iria acontecer. Sem mim nada podeis fazer, mas o Espírito Santo virá sobre vós. Porque não há como testemunhar Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Inclusive, nós só conseguimos proclamar sobre as nossas vidas que Jesus Cristo é o Senhor através da ação do Espírito Santo em nós. Perceba, eles estavam no cenáculo, trancados, com medo. Mas o discernimento no Espírito nos aponta para que Maria Santíssima estava com eles. A Kekaritomene, ela estava lá, a cheia de graça. E ela, como esposa do Espírito Santo, conhecia aquela realidade. E a mãe os acolhia e os confortava naquela espera. Porque descerá sobre vós o Espírito e vos dará força, não tinha data marcada, amém? Não é como o último grupo de oração, que foi dito a vocês: olha, semana que vem nós vamos trabalhar um tema, semana que vem vai ter grupo, vai ser uma bênção. Não tinha isso, era uma promessa. E eles estavam ali na sala, no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa. Interessante que, quando nós iniciamos a leitura de Atos 2, diz que de repente, eles estavam com uma fé expectante de que algo iria acontecer, mas de repente, irmãos, de repente, diz a palavra, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles não estavam numa atitude de prontidão, atentos ali, eles estavam com você, sentados. E de repente, o Espírito Santo encheu toda a casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os efeitos de Pentecostes ecoam até hoje sobre nós. Porque ser cheio do Espírito Santo traz consequências. E a primeira das consequências que
o Espírito Santo traz em nós é mudança de vida, irmãos. O batismo no Espírito Santo traz mudança de vida. Aquele que estava trilhando o caminho torto, através da poderosa efusão do batismo no Espírito Santo, se compreende porque é Deus, é o amor de Deus em ação. Então há constrangimento, há compunção de coração, e aquele que estava levando uma vida torta muda a rota. Isso é conversão, mudança de vida. Aqueles que se encontram com o Espírito Santo, se encontram com Jesus através do batismo no Espírito Santo, se tornam amantes da palavra de Deus, porque as Escrituras se tornam vivas e a palavra de Deus nos alimenta, nos dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, quando eu reflito a palavra de Deus, e quando vem o dia mau, quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, quando vem as notícias ruins, veiculadas por emissoras de TV que você sabe aí, terríveis, eu trago a palavra de Deus à memória, que me dá esperança. E aí, o Salmo 22 faz sentido, porque se torna vivo para mim. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A palavra de Deus se torna viva. Aquele que se encontra com o Espírito Santo e faz essa experiência poderosa da efusão no Espírito, irmãos, é perseverante na fé. Entenda, esse grupo de oração que você está participando hoje, e muitos aqui são jovens, esse grupo com 45 anos, que tem talvez o dobro da sua idade, ele foi sustentado pelo Espírito Santo de Deus, mas por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque se não fossem, esse grupo já teria acabado. Homens e mulheres derramaram aqui suas lágrimas, calejaram seus joelhos, buscaram da intimidade com o Espírito, moções e ações para que esse grupo estivesse de pé até hoje. Amém? O meu grupo de oração lá em Contagem, ele tem 47 anos, em dezembro faz 48. É o segundo grupo mais antigo da renovação carismática lá. O primeiro é um grupo que acontece dentro do Hospital Santa Casa. Já é um grupo quase jubilar, com quase 50 anos. Perceba, irmãos, a ação do Espírito em nós nos torna homens e mulheres que frequentam os sacramentos, que adoram Jesus, que veneram Maria Santíssima e os santos, que amam a sua igreja. Só por esses frutos você já consegue saber se a pessoa é batizada ou não no Espírito Santo, amém? Existe um antes Pentecostes e um pós-Pentecostes. Esse Espírito que o Senhor Jesus enviou não é essa experiência funesta, essa experiência simples, essa experiência pobre que as pessoas fazem em alguns lugares por aí. É algo genuíno, porque é de Deus. E o encontro com Deus e Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Para nós orarmos, o nosso presidente nacional, Vinícius Simões, ele dá um testemunho muito interessante. Ele mora no Rio de Janeiro e ele conta que ele foi pregar esse tema que eu estou pregando para vocês em uma das favelas, na Rocinha. E ele diz que o coordenador daquele grupo de oração fez várias recomendações a ele. E uma delas é para que ele não fosse de carro até a comunidade.
Eles marcariam um local, ele deixaria o carro e ele subiria a comunidade com o coordenador do grupo de oração dirigindo o carro. Então, faróis apagados, luz interna acesa, todo um protocolo ali imposto pelo tráfico. E ali ele foi, dizia ele, na fé, na expectativa de que o Senhor faria maravilhas naquela noite, mas tremendo de medo. E ao longo do percurso, até chegar na igreja, lá no alto do morro, ele foi cruzando ali com vários moradores, com fuzis e tudo que tem direito, né? Chegando no grupo de oração, os irmãos fizeram um louvor, ele no primeiro banco, e quando se levantou para fazer a pregação, ele percebeu que havia no último banco um rapaz que se assentou e colocou um fuzil entre as pernas e ficou acompanhando a pregação dele. Era um soldado do tráfico que estava ali para ver o que ele iria dizer no último banco. E ele disse que ele ia pregando e o rapaz com cara fechada, de braços cruzados, meio que não concordando com nada daquilo que ele estava dizendo no último banco. Então, quando chegou o momento da oração, para fazer o grande clamor ao Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus foi conduzindo ele para que ele fizesse uma oração por aquele rapaz. E ele dizia: Senhor, eu não vou lá. A minha vida está em risco, Senhor, eu não vou lá não. Olha como é que ele está me olhando. E aí ele ia orando e de rabo de olho ele olhava lá para o fundo da igreja e o Senhor dizia para ele: vá lá. É como Ananias, quando o Senhor se revela para Ananias e fala assim: vai lá na rua direita, tem lá um tal de Saulo, eu quero que você ore por ele. E Ananias fala: que isso, Senhor? Eu conheço a fama desse homem, ele tem poder de prender todos os cristãos aqui. E o Senhor fala para ele: ele é um instrumento escolhido. Então o Senhor diz de novo no coração do Vinícius que era para ele ir lá orar por aquele homem. Ele tentou e acabou indo com muito medo. E aí ele chegou perto do irmão e com as mãos tremendo ele perguntou: eu posso orar por você? E o rapaz consentiu com a cabeça. Então ali ele faz a oração por aquele rapaz. Ele fez a oração e no respeito humano, rapidinho já voltou para frente. E aí ele ouve um choro profundo lá no fundo. Ele encerra o grupo de oração, todo mundo vai embora e o rapaz continua lá atrás chorando. Ele falou: pronto, hoje eu vou morrer. Terminado aquele grupo de oração, as pessoas com muito jeito: já terminamos, precisamos fechar a igreja. Como é que você coloca um homem para fora com um fuzil na mão? Nós precisamos fechar a igreja. Com muito jeitinho, aquele rapaz levantou, abraçou o seu fuzil e saiu. E aí se despediu do irmão: me leva lá embaixo pelo amor de Deus, né? Foi conduzido até fora da favela. E aí, passado alguns dias, aquele coordenador do grupo de oração ligou para ele. Na época o Vinícius era coordenador estadual, como eu sou hoje aqui em Minas. Vinícius, você não sabe o que aconteceu. Aquele rapaz, naquela madrugada, ele deixou um bilhete em sua casa, pegou suas coisas e fugiu na madrugada, porque ele não podia desertar, não é? Seria algo muito grave, e fugiu. E aí nós já temos notícias que ele está numa cidade afastada do Rio de Janeiro, participando de um grupo de oração, porque naquela noite que você orou, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele abandonou aquela vida de crime e recomeçou sua vida numa outra cidade.
Passado algum tempo, ele recebe de novo um telefonema daquele irmão. E esse irmão dá notícia para o Vinícius que aquele rapaz agora havia fundado um grupo de oração. Deus transformou a vida daquele homem. Como transformou a minha vida, como transformou já várias vidas. E não será diferente com você se você abrir o seu coração nessa noite. Eu contei rapidamente a história da nossa salvação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Jesus morto, ressuscitado, vai para o céu e envia o Espírito para continuar a obra da salvação. É o Espírito Santo que nos santifica. É Ele que nos robustece, é Ele que me faz sair do trabalho, quase 18 horas, e dirigir 120 quilômetros para vir aqui pregar a palavra de Deus para você. E amanhã eu levanto 4h40. Então entenda que eu não estou aqui brincando de fé. Eu podia estar no conforto da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com as pernas para cima, fazendo um tanto de coisas. E muitas pessoas não entendem. Não, pai, meu filho, não, pai, mas você vai lá em Nova Serrana? Não, pai, não pode ser no final de semana, não. No chamado de hoje, para a minha vida, é estar lá com os irmãos, para anunciar esse Deus poderoso que pode transformar a sua história, como transformou a minha. Existem pessoas que falam assim: nossa, Daniel, nesse tempo de pandemia, você vai lá pregar, você nem vacinou ainda, você vai lá pregar. Entende isso, irmãos? É o Espírito Santo que move o meu coração. É o Espírito Santo que nos dá essa força prometida pelo Senhor Jesus. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Quero te pedir um sol aí, irmão. É Ele que vem sobre nós nessa noite. A bem da verdade, o Espírito Santo já nos foi dado no nosso batismo, no sacramento. Mas Ele quer potencializar os dons que você recebeu no batismo. Ele quer vivificar você, trazer sentido de vida.